Devils, é exatamente isso aí que vocês viram no título, tá? É um vídeo difícil, vocês vão entender por quê no final deles. Se vocês não entenderem por quê e não ficar revoltado assim como eu, alguma coisa tem de errado com você. Tá? Peço que me perdoem, tá? Eu vou pausar muito esse vídeo, mas é um vídeo que me causa uma certa repulsa, é difícil de fazer, tá? Então, eu vou pedir encarecidamente aí as minhas sinceras desculpas, porque eu vou precisar pausar muito, porque não é fácil. Por que que o United chegou nessa situação? Bom, vamos descer a vinheta aí, que é o importante. Sim, Nevos, estamos começando mais um Fag Time. Desculpem aí que eu tava limpando aqui a lente da câmera. Não tá muito legal, não, né? Mas é o seguinte, galera. Eu vim aqui aproveitar um vídeo, ainda com o dedo quebrado, mas isso que bem nos importa agora nesse momento, porque assim, eu peguei um vídeo do Fred Caldeira. Ana, você só pega vídeo do Fred Caldeira. Nossa, credo, que não sei o que papapá. Pessoal, cara, desculpe dizer, mas é o cara mais conciso para poder a gente fazer alguns vídeos legais aqui, né? O que diria o cara é um cara lacônico, assim, né? Que se resume bem, assim, se atém no assunto. Mas enfim. E rapaz, vocês, quando eu digo que a situação do United hoje que está na pior colocação na história da Premier League, desde que a Premier League existe, pior posição que o Manchester United já ocupou, é muito fácil criticar um jogador, um elenco, um técnico. E eu sempre disse, tem um vídeo que eu já falei sobre isso, tá? Se quiserem, tá no cardzinho aqui. O buraco é mais embaixo. E é anos ali que tá esse problema, né? Então, pessoal, a gente vai reagir a um vídeo do Fred Caldeira no jogo do Manchester United contra o Ipswich Town, que no final do jogo, ele falou um pouquinho do jogo, mas eu vou pular esse trecho para onde realmente importa e aí começa o nosso react. Você que está aqui, por favor, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que vem encher o saco falando que o Manchester, nossa, eu tinha tá bom. Veja esse vídeo do porquê. Tomara que isso não aconteça com o seu clube. Inclusive, já deu seu like, porque você já está assistindo o vídeo aí, não deu like ainda. E, por favor, se você não está inscrito, você está muito errado de estar vendo esse vídeo e não está inscrito. Se inscreva aqui no canal, ajude a gente a manter esse trabalho bacana pra caramba que a gente vem fazendo aqui. Dá trabalho, gente. Isso aqui dá trabalho fazer, vocês não têm noção da coisa. Beleza? Mas, vamos ao que interessa. Vamos ao nosso vídeo, tá? E ele começa aqui. Vamos lá. Aí, em meio às celebrações da vitória, a torcida não esqueceu de algo muito importante e é o link para eu fazer a virada de chave aqui no vídeo, porque a torcida começou a cantar canções de protesto contra Sir Jim Ratcliffe. Isso vem na esteira das notícias de mais demissões do Manchester United. Pessoal, isso aqui não é novidade para ninguém, né? Realmente a coisa não tá legal, não. Mas vamos lá. Então vamos lá. Desde a chegada da petroquímica Ineos de Sir Jim Ratcliffe, que veio para tomar o controle do futebol e das operações do Manchester United em janeiro do ano passado, desde essa chegada deles, uma série de decisões pouco populares foram tomadas, ok? Entre 400 e 500 funcionários demitidos, teve uma primeira leva, um primeiro passaralho, um termo muito comum do jornalismo, infelizmente, no ano passado e agora esse segundo. Refeições no CT e no estádio substituídas por pão, sopa e frutas para grande parte dos funcionários.
Aumento no preço dos ingressos, o Manchester United não está sozinho nessa, tá? O City aumenta, todo mundo aumenta, menos o Liverpool e o Brentford, que foram os únicos até aqui que anunciaram congelamento dos preços para a próxima temporada, mas o Manchester United aumentou para essa, inclusive. Aumento no valor do estacionamento para cadeirantes em dias de jogos. Corte do... Esse é doído, hein? Esse aí não foi legal não, né, pessoal? Mas vamos lá. Subsídio de transporte de torcedores para a final da FA Cup em Londres na temporada passada contra o City. Corte na festa de Natal dos funcionários. Encerramento do vínculo com Sir Alex Ferguson como embaixador, entre outras medidas, repito, pouco populares e algumas delas pouco humanas. Pode fazer sentido na ponta do lápis, nem acho que todas fazem, mas eu não tenho as contas do United abertas para mim, com todos os detalhes, mas não é na calculadora que você tem como resultado o valor humano de alguma empresa, de alguma pessoa, e lembrando que as empresas são feitas de pessoas, Sim. evidentemente. Pois bem, a nova direção do Ratcliffe, da Ineos e a família Glazer argumentam que essas medidas vão economizar milhões e milhões de libras para um dos clubes já mais ricos do planeta, porém que vive, de fato, uma crise financeira. A gente está falando da quarta maior receita do futebol mundial na temporada 23-24, que é a última que a gente tem acesso a tudo. Atrás apenas de Real Madrid, Manchester City e PSG. Vai anotando. A gente está falando do clube que mais gera receita em dia de jogo na Premier League, até por ter o maior estádio do país. Dos clubes, né? Só perde para o Wembley em termos de tamanho. E a gente está falando do... Esse dado é importante porque é o seguinte, toda essa economia que está sendo gerada, um dos motivos é porque o estádio vai passar por reforma, né? Então, hoje, o maior estádio depois do Old Trafford é o Wembley com 90 mil pessoas e o projeto é uma ampliação de Old Trafford para 100 mil pessoas. Isso já está, projeto feito, já está montado. Então, toda essa economia é mais um motivo, para mais um motivo, certo? Mas, vamos lá. Segundo clube de toda a Inglaterra com maior receita comercial, patrocinadores, acordos comerciais. Ainda assim, nas últimas 5 temporadas, o prejuízo do Manchester United chega a quase 400 milhões de libras. Em paralelo aos cortes na base da pirâmide, nos funcionários, no pão, na sopa, o Manchester United gastou 14,5 milhões de libras com as demissões do ex-treinador Erik ten Hag, depois da renovação do contrato, e do ex-diretor Dan Ashworth. O United pagou a multa dele junto ao Newcastle, esperou por 5 meses, ele ficou empregado por 5 meses e depois pagou a multa para demitir. 14,5 milhões de libras. Será que esses cortes vão chegar nesse valor? Vamos fazer lá de Eu acho que não. É claro que o futebol quase sempre dá prejuízo. Não é um negócio para você ganhar dinheiro geralmente. Em 23-24, apenas 4 clubes da Premier League terminaram no azul. Brighton, Manchester City, West Ham e Bournemouth. Tem apenas um do Big Six aqui. As diferenças... Isso é importante dizer, porque é o seguinte, não é... ter um time de futebol, ele não é rentável diretamente. É uma questão de investimento. A princípio, ter um clube, ele é exposicional. É onde você tem oportunidades de negócios, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas você vai entender isso lá na frente. Mas ele é rentável, ele ganha dinheiro depois. E vocês vão entender por que se ganha dinheiro depois que você investiu no clube. Ele é a muito longo prazo, vamos dizer assim. O caso específico do Manchester United são as seguintes. O tamanho do buraco, mais uma vez 23-24 nas contas que a gente tem acesso. Ninguém terminou tanto no vermelho como o Manchester United, 131 milhões de libras negativos. Os mais próximos foram o Aston Villa, 120. Aliás, o Villa precisa para a próxima Champions, senão vai estar enrascado financeiramente. E o Tottenham com 96 negativos. O segundo ponto específico do Manchester United é que quem está pagando o pato não são os responsáveis verdadeiros pela queda de um gigante como esse clube. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora,
tá? Olha, prestem muita atenção no que vai ser dito aqui, tá? O que não é novidade para ninguém, tá? A não ser que, como eu disse, tenha dormido numa caverna dos últimos 20, 25, 30 anos, né? Ou começou a torcer recentemente para o United e critica o presente. É importante. Esse vídeo é extremamente importante para vocês. Eu não estou passando pano, veja bem, do que tem acontecido atualmente. Como vocês viram aí, nós já começamos errados com a atual, os atuais donos, né? No caso, a Ineos com o Sir Jim Ratcliffe, que já começou gastando 14 milhões com decisões erradas, tá? Mas só para responder a pergunta do Fred, que ele falou assim, isso paga as refeições? Isso paga 15 anos das refeições que foram cortadas para sopa e pão. Basicamente isso. E aqui eu estou falando, minha gente, mais uma vez da família Glazer, que talvez seja o maior case de sucesso. Eu vou voltar aqui. Para proprietários numa relação quase que... E o Tottenham com 96 negativos. O segundo ponto específico do Manchester United é que quem está pagando o pato não são os responsáveis verdadeiros pela queda de um gigante como esse clube. E aqui eu estou falando, minha gente, mais uma vez da família Glazer, que talvez seja o maior case de sucesso para proprietários numa relação quase que de mão única no futebol inglês, ou talvez no futebol mundial. Não é a primeira vez que eu falo isso, repito, fiz esse vídeo 2 anos atrás, mas é importante voltar a colocar o dedo nessa ferida. Vamos à lista dos feitos da família Glazer à frente do Manchester United. Os Glazers pegaram um empréstimo em nome do clube para poder comprar o clube lá atrás em 2005 no valor de 660 milhões de libras. Entendam. Olha só, presta atenção, tá? Você compra uma fazenda. Eu quero comprar essa fazenda. Mas eu vou pegar um empréstimo no banco para comprar essa fazenda. Em nome da fazenda que eu tô comprando. Devido às proporções, tá? É um absurdo, né? Vocês entenderam? Eu estou pondo de garantia o que eu vou comprar ainda. Tá? E as pessoas responsáveis por isso depois foram cuidar da gestão do futebol do United após a saída de Alex Ferguson e David Gill, a partir de 2013. Prestem atenção, por favor. Somando com os juros de lá para cá, essa dívida hoje está na casa de 730 milhões de libras. A terceira maior de toda a Premier League, atrás apenas de Tottenham e Everton. Esses dois construíram novos estádios para chegarem a essa dívida maior do que a do Manchester United. O Manchester United só tem essa dívida porque os donos usaram dinheiro do clube para comprar o clube. Eu não sei como isso é legal. Repito, como já falei várias vezes, não sei como isso é legal. Mas foi assim que eles conseguiram e ainda conseguem. Essa dívida, com juros altíssimos, sempre foi e ainda é quitada aos poucos com dinheiro do clube, não da família Glazer. Somente em juros criados pelos Glazers, o Manchester United pagou 834 milhões desde a criação da dívida. Cara, olha a cara que o Fred fez, eu acho que deveria ser a cara de todo mundo. Então vamos lá. Você comprou a fazenda e, como se não bastasse, você pega o lucro que a fazenda gerou, que você comprou sem dinheiro, sem tirar nada do bolso, e você tá pagando juros. Então vocês, comecem a conta, tá? Bota no papel aí. Quase 600 milhões, 800 milhões para a compra do clube, com empréstimo do próprio clube, com o nome do próprio clube que você está comprando, mais 834 milhões só em juros. Faça a conta, tá? 600, vamos colocar 600, tá? 600 mais 800, tá? Tá bom? Guardem essa conta.
Os Glazers, além disso, pegaram para si, por anos a fio, pelo menos entre 16 e 22, uma parcela do orçamento bilionário do Manchester United como lucros e dividendos. Somente entre 16 e 22, o clube pagou à família 156 milhões de libras. Soma mais isso. Somando a dívida criada pelos Glazers aos dividendos entregues aos Glazers, a família custou ao clube bem mais de 1 bilhão de libras nos últimos 20 anos. Bem mais. Isso sem contar os erros estratégicos no futebol por pessoas empregadas por essa família. O Manchester United gastou mais de 1 bilhão, bem mais de 1 bilhão, para ter a honra de ter os Glazers como ponta da lança dessa gestão. E eu vou deixar essa informação decantar aí, porque é um absurdo. É um absurdo. Lógico que é um absurdo, né? É assim, ainda que o clube banca a família, a dívida... Gente, vocês entendem como o United é uma máquina de fazer dinheiro? Imagine essa instituição, se ela fosse bem administrada, ela ia ser... Ela tá em quarto, né? Ela ia ser acima do Real Madrid. Sem dúvida. Esse clube não afundou porque sabem o quanto esse clube faz dinheiro. É muito dinheiro. É uma verdadeira locomotiva de fazer dinheiro, é uma máquina. E assim, aí que entra, por isso que é um case de sucesso de mão única, que, como ele disse no início, porque você entrou sem dinheiro nenhum. E você, assim, para quem não entende, os dividendos é aqueles valores que o clube, depois que você pagou tudo, tá tudo zeradinho, tem de lucro. E aí você leva embora. E assim, isso não é comum no futebol, tá? Ele é de reinvestimento. O Manchester United é o único clube de toda a Premier League em que os donos tiraram mais dinheiro do que injetaram. E aí eu olho Acabei de falar. e peço para você olhar também para esse gráfico produzido pelo Swiss Rumble, que é um cara aqui da Inglaterra que faz estudos maravilhosos sobre as contas dos clubes. Eu pago o Substack dele, inclusive sou assinante, para poder ter acesso aos estudos maravilhosos que ele faz. Entre 2013 e 22-23, uma década, portanto, quem está no topo desse gráfico são os donos que mais investiram nessa década. Quem está na base são os que menos investiram. E está ali, sozinho, isolado no fundo, o Manchester United dos Glazers, com 177 milhões retirados pelos americanos. Gente, vocês estão entendendo? Ou eu preciso ainda desenhar? Tem um desenho aí. Tem um desenho. Um gráfico, só mostrando isso. Simples assim. Assim, cara, eu não estou tirando as críticas dessa nova gestão, até porque essas Lógico. decisões, quem tomou foi essa nova gestão do Sir Jim Ratcliffe. Essas decisões aí, de cobrar mais por estacionamento de cadeirante, de cortar refeição de funcionário, foi escolha do Sir Jim Ratcliffe. Mas, discordando ou concordando com essas decisões, eu discordo, evidentemente, eles estão tentando tapar um buraco de um poço sem fundo, que é ter a família Glazer como dona do Manchester United. É muito importante que a gente não se esqueça dos verdadeiros responsáveis por colocarem esse clube no buraco onde ele está. Ainda que seja um clube que gere tanto dinheiro, é uma máquina, ainda. Foram os Glazers Gente, que não... rapidinho, é o que eu falei lá atrás, né? Não é passar pano. Se tivesse decisões um pouco mais corretas, talvez hoje os funcionários do United estariam tendo suas refeições normais. É o que eu acabei de falar. Só o valor que foi em multa por conta de Dan Ashworth e Erik ten Hag pagaria 15 anos de refeição aos funcionários. Só que, feita a cagada, tira a refeição.
Existe uma conta, inclusive vou colocar o vídeo aqui na descrição, um vídeo em que está Fred Caldeira e o Beckler falando um pouquinho mais a fundo do que está sendo falado aqui. Eles disseram uma coisa importante, além deles, eles vão entrar um pouquinho, falando, comparar com a La Liga, e eles falam que eu sempre falo aqui, que a La Liga é um campeonato inferior à Premier League. Eles falam de se o United tiver 2 empates, ele já paga um ano de refeição dos funcionários. 2 empates na Champions ou na Euroleague. Veja o vídeo depois, é bem bacana. Não colocaram 1 centavo em reformas substanciais nesse estádio em 2 décadas, tá? As únicas reformas mais pujantes foram nos setores de hospitalidade para patrocinadores, etc. E quem paga mais são os caras que estão sentados nos setores que não têm investimento desde que essa família chegou aqui. Foram os Glazers que colocaram pessoas do setor bancário para comandar o futebol depois da saída do Ferguson. E claro, eles ainda são sócios majoritários e não têm nenhuma intenção de se desfazer desse cofrinho que é o Manchester United para eles. Você largaria esse cofrinho? Eu não largaria. Eu não largaria. Vocês veem, é o que eu disse lá atrás, né? Com a saída de Ferguson e David Gill, entrou um bancário para cuidar da gestão toda do clube. Esse é o mesmo banqueiro, né? O cara que cuida de. Eu não sei se é banqueiro ou bancário. Banqueiro é o dono do banco, né? Enfim. Mas é o cara que foi responsável pelo empréstimo, por facilitar a compra do United pela família Glazer. Olha que coisa, não? Esse é o início da derrocada, pessoal. Já começou lá atrás, com essa compra. E a derrocada começa. Mas fiquem tranquilos, a culpa é do Amorim, tá? O United tá em 15º por conta do Amorim. Vamos lá. É claro que o United, ele investiu muito dinheiro em futebol. Aí você pode pensar, bom, então não são donos tão ruins. Olha quanta grana o clube investiu. É a grana que o clube gera, meu amigo. É porque é uma máquina isso aqui. É um canhão. Não é uma grana colocada pelo dono. Não é um pai rico que vai lá e banca. É o clube que gera. O clube gera tanta grana que inclusive dá dinheiro para os donos. O clube pagou a própria compra. Segue pagando. Olha isso, cara. E aí, vamos entrar nos reforços? O Manchester United é o clube que mais investiu em reforços na última década em todo o futebol inglês. 275 milhões para nenhum título da Premier League depois da saída do Ferguson, para 4 temporadas fora da Champions e para chegar em 2025 na 15ª colocação, agora 14ª, com a sensação de que vai precisar gastar uns 200 milhões pelo menos para ter um elenco minimamente coeso com as ideias do novo treinador. Gente, chegou onde eu queria, em partes, tá? Eu tenho que ver gente colocando a máxima culpa da atual situação no Manchester United em Ten Hag e Amorim. Aí não, é só do Rubem Amorim. Aí ele é burro, ele não sei o que. Gente, ele toma decisões erradas. Eu não tô passando pano pra ele, não. Ele toma. Ele toma. Só que vocês entendem que ele tem o direito de errar? Eu falei isso na época da Ten Hag. Ten Hag não tem direito, ele não tem espaço para errar. A gente pode falar disso um pouco depois. Mas, cara, olha o departamento médico do United hoje. Tá? É improvisação atrás de outra. Nem o Ten Hag tinha tanta falta de opção como o Amorim está tendo. E com o que ele tem, ele remenda. E aí ele remenda, ele toma uma decisão errada ou outra para poder arrumar uma situação que não era para estar, porque era para ele ter um elenco minimamente bom. E quando eu falo sobre isso, é um elenco minimamente bom para o atual treinador e muito mais pelo tamanho do clube. Esse elenco não reflete o tamanho desse time. O dinheiro que esse time faz. Gente, sabe? Mas é só voltar a treinar no esquema tático antigo e depois, quando tiver o elenco que ele quer, ele coloca no esquema tático dele. Mas nem tem Hag se ele voltar ou se qualquer um.
tentar fazer alguma coisa. Ah, mas se fosse o Guardiola ou o Klopp com esse elenco, faria mágica. Duvido. Isso aqui não é La Liga, cara. Isso aqui é Premier League. Esse elenco, ele tem que estar onde está. E não é porque o elenco. Porque, olha aí, eu preciso fazer mais o quê para você, para deixar claro o quão esse clube foi. Assim, é, o resultado do futebol ele depende de uma boa gestão e vice-versa. É óbvio, cara. Não precisa ser gênio do futebol para falar sobre isso. Pelo amor de Deus. E o Manchester United vai ter que se revirar para arrumar esses 200 milhões, porque o clube se enrolou com tanta má gestão, com o fair play financeiro tanto da Premier League, o PSR, e o fair play financeiro da UEFA, caso esteja em competições europeias na próxima temporada. O Manchester United tem o segundo maior valor de amortizações em toda a Premier League, só perde para o Chelsea. O que é amortização? É você dividir as compras de jogadores pela temporada, pelos anos de contrato do vínculo. Então, se você compra um cara por 100 milhões e tem 5 anos de contrato, contabilmente, esse cara vai te custar 20 milhões por temporada. Isso vai se acumulando e aí o United tem o segundo maior valor acumulado de toda a Premier League. E também tem a segunda maior dívida em transferências, que ainda não pagou, basicamente. Isso é algo que entra muito na conta do fair play financeiro. O Manchester United vai precisar, basicamente, vender para comprar bem. O que está dizendo aqui, pessoal, é que assim, a gente vai ter que vender jogador para comprar bem e saldar a dívida para poder continuar comprando bem. Vocês entenderam? Porque tem jogador que a gente está pagando ainda a compra. Não ajuda o fato de que é o 13º clube da Premier League que menos fez dinheiro vendendo jogadores desde a saída de Ferguson. Melhorou um pouquinho recentemente, mas é um clube que não sabe vender os jogadores. E não ajuda também uma campanha dessa que só desvaloriza os atletas. Ninguém em sã consciência quer vender os poucos destaques e ninguém em sã consciência quer comprar os jogadores que não estão rendendo no Manchester United. São caríssimos, com salários altíssimos. Óbvio. Os tickets premiados para o Manchester United são Antony e principalmente o Rashford. Eles têm que terminar bem a temporada por Betis e Aston Villa e o United tem que torcer para eles serem vendidos, porque eu falo principalmente o Rashford, porque ele é uma prata da casa. E nas regras do fair play financeiro da Premier League, não sei se da UEFA, se você vende um cara que você formou, esse dinheiro entra limpo nas suas contas. Você não tem que descontar o que você investiu na contratação dele, porque não houve contratação, houve formação. Aí entra no vídeo que eu fiz, tá aqui no cardzinho, pode clicar aqui, sobre o United Street jogadores, né? Eu não vou entrar de novo no assunto desse vídeo, vai lá, clica, eu falo muito sobre a ida do Antony pro Betis, todo mundo fala, nossa, o United quase acabou com a carreira dele, de certa forma até sim, concordo, mas torço para que dê certo, porque a gente precisa. E que o Rashford, e ele tá dando certo, é muito provável que ele fique por lá, só que a gente comprou ele por 100 milhões. Não vai conseguir isso. Essa é a gestão. Essa é a gestão do United. Comprou ele por 100 milhões na época do Ed Ten Hag, pelo amor de Deus, né? E não vai conseguir 100 milhões. E o Rashford, o dinheiro entra limpo. Mas, vamos lá. Então, cara, para que o Amorim tenha uma janela em condições para alinhar esse elenco com os próprios fundamentos, em campo, o Manchester United, idealmente, daqui até o fim da temporada, teria que ganhar a Europa League para poder estar na próxima Champions. O dinheiro da Champions faz diferença. E terminar o mais alto possível na Premier League, porque cada posição acima na Premier League você ganha 3 milhões de libras. Pode parecer pouco para o tamanho do Manchester United, mas é isso que vai economizar com cortar a refeição. Então 5 posições já são 15 milhões de libras no teu bolso. Entende? Faz diferença. A FA Cup ganha um valor não pela premiação. Já não estamos nela mais. Caso você não ganhe a Europa League, porque você precisa estar na Europa para ter uma grana. Então é melhor estar na Europa League do que não estar. É claro que o ideal é estar na Champions e o único caminho do United é ganhar a Europa League, mas se não ganhar a FA Cup é um caminho para estar na Europa League, porque não acredito que esse time vai brigar por posições europeias na Premier League, nem eu, nem você, nem o Amorim.
Então, cara, resumindo, quando alguém disser pra você que o problema do Manchester United não é simples e não tá visível, acredite nessa pessoa. Olha só, você muito provavelmente já foi na arquibancada do seu estádio e se irritou. Isso aqui é um outro vídeo que eu vou fazer depois, pessoal. Mas vamos lá. Assim, em resumo, pessoal, sinceramente dizendo, né, o que é óbvio, tá? Esse clube ele bancou e continua bancando os donos, tá? Gasta muito mal. 1,3 bilhões para não conseguir nenhuma Premier League e mal entrar nas competições europeias, o que gera mais renda. Opa, deu uma pancada. Então, por isso que olhando para todo esse contexto, você consegue deduzir por que a gente está nessa situação do que se você assistir uma partida ou última temporada do clube, tá? A gestão esportiva ajuda a administração e vice-versa. Então é muito fácil a gente gerar de obra pronta, né? O problema é esse. Olha os burrice que ele tá fazendo. Cara, é como eu estava dizendo, o Amorim não tem espaço para erro. Então nós teríamos que ter um técnico perfeito. Eu não tô aqui para defender técnico, não, tá? O intuito desse vídeo não é esse. Apesar de tudo que foi dito nesse vídeo, fala por si só. Mas clarear muitos devils por aí, vocês, torcedores, que vêm aqui prestigiam o nosso trabalho, e que o clube ele sofre há muito tempo e ele tá morrendo aos poucos se o United não começar a potencializar os jovens jogadores que tem e vender os jogadores que têm custo alto. Casemiro, Rashford, por aí mais, que tem salários altos. Esse é o pontapé inicial. Por isso que o trabalho é de longo prazo. E você precisa pegar treinadores que sabem trabalhar com elencos jovens para potencializar e desenvolver. Esse é o que fez a Amorim se destacar no esporte. Se você quer técnicos que trabalhem com medalhões de salários altos e tentam remendar e fazer acontecer, já não é o trabalho dele. Então, eu finalizo esse vídeo com uma pergunta. Você sabe, o Amorim ele erra muito, mas sabe qual foi o maior erro de Rubem Amorim? Vocês podem, por favor, comentem aqui se vocês discordam de mim e respondam essa pergunta aqui nos comentários. Vocês sabem qual é o maior erro do Rubem Amorim ter aceitado o maior erro que ele teve aqui até agora? Eu, com muita dor no coração, vou dizer para vocês ter aceitado esse emprego. Ele aceitou e vai ter que resistir, porque o que foi permitido para ele é uma reformulação para que ele comece um trabalho decente. Uma boa noite para vocês, tudo de bom, excelente. Que amanhã tenhamos um bom jogo. Amanhã nós vamos jogar contra o Arsenal. Um abraço para vocês, tudo de bom. Beijo do Beicão.